nós vamos iniciar a cabeça da bonequinha. Então, nós vamos iniciar também pela carreira 1, para ficar mais fácil para a gente seguir. Então, na carreira 1, agora da cabecinha, nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Nós vamos fazer, então, 36 pontos baixos. Nós temos 18 pontos, vamos fazer aumento por todos os pontos, vamos ficar com 36 pontos. Pegando normalmente o ponto, ó. Na próxima carreira, que é a carreira 2, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 36 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Na carreira 3, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final da carreira 3 com 42 pontos. 4, 5 pontos baixos e um aumento, 2 pontos juntos. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Na carreira 4, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 48 pontos. Vamos fazer agora a carreira de número 5. 7 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final da carreira 5 com 54 pontos. Sete pontos baixos, um aumento. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Na carreira 6, nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento. Nós ficamos no final dela com 60 pontos. Vamos fazer agora a carreira de número 7. 9 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 66 pontos. Vamos fazer agora 10 pontos baixos e um aumento. No final da carreira 8, vamos ficar com 72 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Concluímos a carreira 8, nós vamos fazer agora 6 carreiras. Da carreira 9 até a carreira 14, de ponto sobre ponto, 72 pontos baixos. Não tem aumento e não tem diminuição. Então, vamos fazendo 6 carreiras, depois a gente volta para continuar. Concluímos as 6 carreiras de ponto sobre ponto, vamos fazer a carreira 15. Na carreira 15, nós vamos diminuir. Vamos fazer 10 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 66 pontos. Dez pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Nós vamos fazer agora da carreira 16 até a carreira 22 de ponto sobre ponto, 66 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Vamos fazer então 7 carreiras, depois a gente volta para continuar. Antes de nós continuarmos, agora eu quero mostrar para vocês uma opção que eu uso para firmar
bem o pescoço. Como a nossa boneca vai ter uma cabeça maior, ela é maiorzinha, então a gente tem que colocar alguma coisa para o pescoço ficar mais firme, senão fica muito molenga a cabeça. Quais as opções que eu gosto? Eu gosto de usar feltro, como eu já mostrei no vídeo da Ceci, da bonequinha Ceci, eu faço um rolinho de feltro, coloco no meio, depois coloco o enchimento no meio do rolinho. E também tem a opção da gente fazer um canudinho assim de crochê, ó. Aqui eu coloquei, fiz um anel mágico com 7 pontos e depois fiz aumento por todos os pontos na segunda carreira e fiquei com 14 pontos. Então, eu subi 14 pontos até mais ou menos, vamos ver quantos centímetros deu. 9 centímetros, mais ou menos. Pode fazer um pouquinho maior, um pouquinho menor. Não coloquei enchimento, porque nós vamos agora colocar enchimento. A gente já colocou um pouco, né, embaixo. Vamos colocar mais bem nas laterais. Vamos deixar no meio um buraquinho. A gente pode usar uma agulha, ó, pra gente sempre deixar um buraquinho aqui no meio, ó. Vamos, então, colocar enchimento do lado. Deixamos um buraquinho no meio. Depois, a gente vai colocar este palitinho que a gente fez de crochê no meio, ó. Por que que eu não coloquei enchimento dentro, ó? Deixei ele sem enchimento, porque eu vou colocar a agulha e vou poder empurrar ele bem pra baixo. Vamos colocar enchimento. Colocamos agora este palito de crochê, pode ser numa agulha maior, e vamos empurrar ele bem no meio. Empurramos ele bem no meio, ó, do nosso enchimento, e vamos colocar enchimento nele. Aqui nós podemos colocar bastante enchimento para ficar bem firme. Bastante enchimento. Ele vai ficar bem firme. E vai manter o pescoço mais firme também. Nós podemos agora, com o fio que nós deixamos, fechar só com alguns pontos aqui em cima, ó. Podemos até deixar esse pedacinho de fio que sobra aqui pra dentro. Ajeitamos um pouco com a mão. Agora, ainda vai ficar um pouquinho solta a cabeça, né? O que que eu faço? Eu vou pegar este pedacinho de feltro que eu cortei. Ele tem mais ou menos 14 centímetros por 11. Pode ser um pedacinho quadradinho, também não tem problema. Vamos dobrar bem no meio e cortar um buraquinho, que eu vou colocar ele mais ou menos redondinho, ó, pra gente colocar ele aqui, assim. Antes do enchimento, ó. Isso também faz com que fique um pouco mais firme a cabeça depois. Ela vai ficar um pouco mais estruturada, né? Fica mais firme. Então, depois a gente coloca enchimento por cima.
Vamos continuar, vamos começar a fazer a diminuição da cabeça. Nós vamos fazer agora a carreira de número 23. 9 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final da carreira 23 com 60 pontos. Nove, vamos fazer uma diminuição. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Na próxima carreira, que é a carreira 24, vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 54 pontos. Na carreira 25, vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 48 pontos. Sete pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Na próxima carreira, que é a carreira 26, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 42 pontos. Antes de continuarmos, quem preferir já pode ir colocando um pouco de enchimento no fundo, tá? Eu sei que tem bastante gente que gosta de já colocando o enchimento junto, né? Porque depois acha mais difícil para ajustar a forma, né? Direitinho, redondinho, então pode ir colocando um pouco de enchimento agora. Eu deixo um pouquinho sempre mais pro final, mas essa opção também é de cada um. Tem que ver como a gente se adapta melhor e vai seguindo esta forma. Vamos fazer a carreira 27. Vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 36 pontos. 5 pontos baixos, vamos fazer uma diminuição. Seguimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Antes de continuarmos, vamos definir a posição dos olhos. Vamos contar a partir da carreira que a gente fez os aumentos, que é a nossa carreira de número 1. Vamos contar 14 carreiras. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entre a carreira 14 e 15, vamos deixar 10 pontos de distância entre eles. Vamos fazer agora a carreira de número 28. 4 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 30 pontos. Quando colocamos enchimento, agora cuidamos pro palito que a gente colocou, o nosso palito de crochê que a gente fez, ó, deve ficar bem no meio da cabeça. Então, vamos sempre colocando enchimento nas laterais, vamos preenchendo nas laterais, ó, com cuidado para não ficar também com bolinha, né, não ficar marcado. E deixamos ele sempre no meio, ó, para ele fixar, para ele dar mais sustentação para a cabeça. Fixar não, né, gente? Dar sustentação para a cabeça. Sempre colocando nas laterais, ó. Vamos fazer mais 2 carreiras, depois, antes de fechar, a gente pode colocar um pouquinho mais de enchimento. Vamos fazer a carreira 29, 3 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 24 pontos. Então, vamos fazendo essa sequência até chegar de volta no marcador.
Na carreira 30, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 18 pontos. Nós vamos fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto, a carreira 31, de 18 pontos baixos. Vamos fazer agora um ponto baixo e uma diminuição. Ficamos no final da carreira 32 com 12 pontos. Agora, nós já podemos cortar o fio. Nós vamos fazer a última carreira arrematando com agulha de tapeçaria. Vamos primeiro colocar um pouquinho mais de enchimento, ó, para ficar aqui bem firme aqui em cima. Vamos fazer o arremate pegando todas as alcinhas do ponto e puxando. Puxamos bem e fechamos. Vamos dar uma laçada para não abrir. Nós vamos fazer agora o cabelo da bonequinha. Vamos colocar 6 pontos em anel mágico. Na carreira 2, nós vamos fazer aumento por todos os pontos, ficamos com 12 pontos no final. Na carreira 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Na carreira 4, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 24 pontos. Vamos, então, repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Na próxima carreira, que é a carreira 5, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 30 pontos. A carreira 6, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 36 pontos. 4 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Na próxima carreira, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final da carreira 7 com 42 pontos. Na carreira 8, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 48 pontos. 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Vamos fazer agora 7 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final da carreira 9 com 54 pontos.
Vamos fazer mais uma carreira de aumento. Na carreira 10, nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 60 pontos. Oito pontos baixos, vamos fazer um aumento. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Nós vamos fazer agora da carreira 11 até a carreira 21, ponto sobre ponto, 60 pontos baixos. Vamos fazer, então, 10 carreiras de ponto sobre ponto, depois a gente volta para continuar. Concluímos até a carreira 21, 10 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer os detalhes do cabelo. Vamos fazer, então, 14 pontos baixos. Vamos subir agora 31 correntinhas. Vamos voltar na segunda depois da agulha. Esta não conta na primeira e na segunda. Vamos fazer 2 pontos baixos em cada correntinha, 2 pontos baixos, ó, aumento, ó. Aumento. Então, vamos fazer aumento por 10 correntinhas, 10 aumentos. 2. 5, a gente já fez mais 5. 2 pontos baixos em cada correntinha. Vamos ficar com 20 pontos baixos, 10 aumentos. Agora, nós vamos fazer ponto baixo até chegar de volta no início das correntinhas. Um ponto baixo em cada correntinha. Então, vamos fazendo dessa forma, ponto baixo, até chegar de volta no início. Fizemos até o final, nós fizemos no total, então, 20 pontos baixos. Então, a gente fez aqui 10 aumentos, ficamos com 20 pontos baixos. Fizemos depois mais 20 pontos baixos até chegar no final das correntinhas. Então, no total, nós vamos ter 40 pontos baixos. Vamos fazer agora mais 2 vezes, exatamente como esta. Vamos fazer um ponto baixo no próximo ponto base. Vamos subir 31 correntinhas. Voltamos na segunda depois da agulha e vamos fazer 10 aumentos. Aumento por 10 pontos, 10 correntinhas, né? Nove, mais um, 10. Nós vamos fazer agora ponto baixo até chegar de volta no final. Chegando aqui, nós vamos fazer um ponto baixo no próximo ponto base.
Vamos subir 31 correntinhas e vamos fazer exatamente como essa. Então, concluímos esta e fizemos mais uma igual. Concluímos os 3 detalhes com 31 correntinhas. Agora, nós vamos fazer 6 correntinhas. Seis correntinhas, voltamos na segunda depois da agulha, fazendo aumento por todas elas. Vamos fazer 5 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 aumentos. Nós vamos repetir este detalhe mais 5 vezes. Vamos fazer 6 vezes esse detalhe. Então, finalizamos, chegamos de volta, vamos fazer um ponto baixo no próximo ponto de base. Subimos 6 correntinhas. Voltamos fazendo aumento por todas elas, 5 aumentos, ficamos com 10 pontos, né? Fazemos a união com o próximo ponto baixo de base. Subimos novamente 6 correntinhas. Repetimos o processo, nós já fizemos 2, vamos fazer mais 3 vezes esses detalhes, vamos ficar com 6 detalhes. Concluímos os 6 detalhes na frente com as 6 correntinhas, voltando, fazendo 2 pontos baixos em cada. A última que eu fiz aqui, eu vou fazer a união no próximo ponto baixo de base, ó, com um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer mais 3 detalhes iguais, exatamente iguais a estes. Então, nós vamos subir 31 correntinhas. Voltamos na segunda depois da agulha e vamos fazer 10 aumentos. 1, 2, 2 pontos juntos, ó, 10 aumentos. Então, vamos fazendo isso por 10 pontos. Depois, nós vamos fazer o restante ponto baixo até chegar de volta. E vamos repetir 3 vezes, mais 2 vezes, pra gente ficar com 3 detalhes iguais. Repetindo, então, gente, nós fizemos 31 correntinhas, voltamos na segunda depois da agulha e fizemos 10 aumentos. Depois, seguimos fazendo ponto baixo até chegar de volta. Vou mostrar aqui no finalzinho, ó, vamos fazendo ponto baixo até a última ou a primeira correntinha que a gente fez, ó. Chegando aqui, a gente faz a união com o próximo ponto baixo de base. E já subimos 31 correntinhas novamente. E repetimos o mesmo processo. Então, a gente faz mais 2 vezes. A gente tem 3 detalhes iguais. Concluímos os 3 detalhes. Vamos fazer agora, no final, a união com o próximo ponto baixo de base. Nós vamos fazer agora 14 pontos baixos.
14 pontos baixos. Nós vamos fazer agora 10 correntinhas. Vamos repetir o mesmo processo destas aqui da frente, ó. Porém, nós vamos fazer com 10 correntinhas, aqui a gente fez com 6. 3, 4, 5, 6, 8, 10. Voltamos na segunda depois da agulha, fazendo aumento por todos os pontos. Aumento por todas as correntinhas, né? 2 pontos baixos em cada correntinha. Chegamos no final, a gente faz a união com o próximo ponto base, com um ponto baixo, ó. Vamos repetir para a gente ficar com 14 detalhes. Então, já fizemos 1 mais 13. Fizemos a união com ponto baixo, subimos 10 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltamos na segunda depois da agulha fazendo aumento. Vamos fazer aumento por todas as correntinhas. Chegamos aqui, a gente faz a união no próximo ponto base com ponto baixo e seguimos fazendo. Então, vamos fazer mais 13 para a gente ficar com 14 detalhes. Nós concluímos os 14 detalhes, vamos fazer então mais 6, que é os pontos que faltam pra gente chegar até o marcador. Vamos fazer para ficar bem cheinha a cabeça atrás de cabelinho, né? Vai ficar mais bacana. Então, vamos fazer mais 6 iguais. Subimos 10 correntinhas e voltamos fazendo ponto baixo, 2 pontos baixos em cada. Concluímos, então, no total, nós fizemos 20 detalhes. Nós fizemos 14, depois fizemos mais 6. No último, nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Puxamos o fio, nós vamos deixar um fio bem longo pra gente prender na cabeça. Aqui a gente puxa todo o fio. Tiramos o nosso marcador e nós finalizamos o cabelo. Vamos fazer agora os braços da bonequinha. Vamos fazer 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Vamos ficar com 12 pontos no final. Na carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Na próxima carreira, na carreira 4, nós vamos fazer 2 aumentos. Vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento. Essa sequência 2 vezes. Ficamos no final da carreira 4 com 20 pontos. Vamos fazer agora 3 carreiras de ponto sobre ponto. Da carreira 5 até a carreira 7. De 20 pontos baixos.
Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira 8, nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 18 pontos. A carreira 9, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, 18 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Na carreira 10, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Essa sequência 3 vezes. Ficamos no final da carreira 10 com 15 pontos. Vamos fazer agora da carreira 11 até a carreira 31, ponto sobre ponto, 15 pontos baixos. Então, ao total, nós vamos fazer 20 carreiras. Nós concluímos 31 carreiras do braço. Fomos até a carreira 31 de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer a carreira 32. Vamos fazer uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição. Nós ficamos no final da carreira com 12 pontos. 3 pontos baixos, uma diminuição. Vamos repetir essa sequência 3 vezes. Vamos fazer agora 6 diminuições seguidas. Ficamos no final com 6 pontos e vamos finalizar com agulha de tapeçaria. Nós podemos colocar aqui um pouquinho mais de enchimento para ficar bem firme essa parte de cima do braço. Então, vou colocar um pouquinho mais de enchimento e volto para a gente continuar. Coloquei mais enchimento, então agora a gente faz 6 diminuições, já fiz 2, vou fazer mais 4 e finalizamos com agulha de tapeçaria. Cortamos o fio, aqui nós podemos deixar o fio mais comprido. Para prender no corpo, nós podemos usar o fio de um braço só, no outro a gente pode cortar o fio. A gente usa o mesmo fio para prender dos dois lados. Eu mostro depois como a gente vai prender. Puxamos bem, colocamos o fio lá para dentro e nós deixamos ele aqui para usar depois para prender. Então, a gente faz outro igual, eu já fiz. Neste outro, a gente pode cortar o fio e arrematar.